Oi pessoal, agora estamos aqui na última palestra do Poliglotar 2022 Recife, com Rafael Correia. Ele vai falar sobre o seu projeto que já tem 17 anos, que é o dicionariotecnico.com, entre inglês e português, e como esse projeto, esse dicionário pode ajudar tradutores, intérpretes e todo mundo que trabalha com idiomas a encontrar as melhores palavras para os melhores momentos. Então, obrigado Juliana, é uma honra poder fazer o encerramento do Poliglotar. E obrigado pelo convite, pela oportunidade de mostrar para vocês. Vamos lá, pode colocar aí o nosso PowerPoint. Tela cheia, tudo certinho. Então, vamos lá, aqui é o tema, né, dicionariotecnico.com. É um projeto que já está no ar, né, já há um tempinho. Eu publiquei ele em 2021. Apesar de eu já vir fazendo há muitos anos, muitos e muitos anos, desde o meu começo de carreira como tradutor, né? Eu vou contar um pouco a história. E o que eu quero mostrar para vocês não é só o dicionário em si, mas a história, como foi que eu fiz um dicionário, uma pessoa só fazer um dicionário, como assim, né? Como que funciona isso? Não é de um dia para o outro, já adianta vocês, não é de um dia para o outro. E da onde veio essa necessidade de criar um material desse tipo, né? Que foi uma necessidade que eu vi na minha profissão. Então tá aqui, Rafael Correia, tradutor, criador do dicionariotecnico.com, e pode passar para o próximo slide. Aqui tem um pequeno resumo, eu tô com muitos slides, tá? Eu tô com excesso de slides, então eu vou resumir para vocês. Né? Aqui fala um pouco de mim, que eu sou tradutor de patentes, não sei se vocês conhecem essa área, patentes de invenção, é uma área técnica bem puxada em terminologia, né? E eu comecei bem cedo, aos meus 17 anos, eu já estava pegando trabalho terceirizado por outro tradutor, me passava, e eu já comecei a engatear na tradução. E antes de ser tradutor, eu era da informática, né? Eu fazia site, fazia joguinho, nada muito elaborado, mas tinha algum conhecimento. Mas isso já me deu algum background. Então, quando eu comecei na tradução, eu já fui pela informática. Vou traduzir informática, vou traduzir software, que seriam as áreas que eu tinha familiaridade. E nas patentes eu encontrei bastante, né, dessa área para traduzir, né, uma área que eu tinha já conhecimento. Ok, pode passar. Isso aqui é para quebrar o gelo, tá, galera? Quebrar estereótipo e pagar um mico, tá? Então, além disso, eu sou sanfoneiro, salsicheiro, essa é a minha salsichinha, gamer, entregador do iFood. Às vezes eu gosto de variar um pouco, sabe? Só um trabalho intelectual. Tem um prazer envolvido em entregar uma pizza, é muito bom. Eu gosto de fazer isso. É difícil. Como tudo começou, então. Tradução de patente, como tudo começou, né? Então isso foi em 2000 e eu tive que revisitar toda a minha história para fazer esse apanhado. Então eu vi que as primeiras traduções que eu entreguei oficialmente foram em 2005, final de 2005. Então já são 17, 18 anos, né? E aí foi nessa área de patente, né, que eu caí um pouco de paraquedas. Eu tinha um familiar que trabalhava nessa área e começou a me passar uns trabalhos para eu ver como era. Então, essa área de patentes, né, ela é assim, aqui fala o que é uma patente, né? Uma patente é um documento pelo qual se confere e se reconhece o direito de propriedade e uso exclusivo de uma invenção, que pode ser uma pessoa física ou jurídica. Então, é um registro de invenção. É um texto eminentemente técnico, né? Então, é um vocabulário puxado. E no Brasil nós temos o INPI, que é o órgão responsável pelo registro dessas invenções, né? Então, e onde a tradução entra nisso? Todas as invenções, a grande maioria das invenções vem de fora, né? Então elas passam por escritórios de marcas e patentes, que são escritórios de direito especializados nessa área, e nesse processo, nesse trâmite, eles entram na fase nacional, ou seja, eles vêm do exterior, vão ser depositados no Brasil e tem que ser traduzidos. É aí que entra o tradutor freelancer. Então, tá aí mais uma área para quem quer ser tradutor. Você também pode ir atrás de empresas de marcas e patentes, se oferecendo como tradutor, principalmente se você gostar da área técnica. E existem várias áreas, né? Eu comecei na informática, porém, depois eu comecei a traduzir de tudo. Fui expandindo pouco a pouco, né? Ok, vamos lá. Próxima. Aqui, uma amostra. Como é um texto de patente, né, que eu estava habituado a traduzir esse tempo todo. É assim, tem um título e tem uma descrição, tem reivindicações, que são as claims. Então,
o que esse texto o que você consegue ver bem evidenciado? Muitos termos técnicos, né? Aqui é um texto de metalurgia, então você já começa high strength components, toughness, aí você já para e pensa, que isso? Dureza, tenacidade, aí você já fica, opa, aí você já vai ter que começar a olhar o dicionário. Então é o tempo todo parada para dicionário, né? É o tempo todo. Pode passar a próxima amostra. Aqui é uma amostra de biotecnologia genética, também muito puxado em terminologia. Isso tudo aqui, uma expressão só. Enveloped, non-segmented, negative sense, single-stranded RNA viruses. Imagina só. Você traduzir isso tudo fielmente, corretamente, com o jargão da área. Então é muita pesquisa, né? Então, pode passar. O desafio, né? O desafio dessa área. E eu acredito que não só a área de patente, né? Eu até queria saber outras áreas que vocês consideram assim bem puxadas em terminologia. Por exemplo, tradução acadêmica. Muitas vezes pode dissertar sobre assuntos variados também, né? Difíceis. Mas quais outras áreas vocês acham que tem muito termo técnico, muita terminologia puxada? Medicina, direito, né? Mineração. Um pesadelo. Mas vamos lá. Então, o desafio. Né? Textos desta natureza são carregados de termos técnicos complexos e exigem amplo conhecimento do assunto por parte do tradutor e certa proficiência em pesquisa. A constante inserção de termos representa um enorme desafio ao tradutor, porém, a maioria imensa, esmagadora dos dicionários não abrange assuntos tão específicos, salvo pouquíssimos dicionários especializados, muitos dos quais se encontram defasados ou ficam aquém do esperado, né? Não oferecem um contexto legal, não jogam várias traduções, mas você não sabe exatamente a que se aplica. Então, você tem que buscar na raça tudo, né? Pesquisar, ir atrás de especialista, é um trabalho. Pode passar? Então, desse trabalho que eu iniciei como tradutor de patente, eu comecei a fazer um glossário pessoal. Isso lá em 2005, 2006, né? Pode passar. Eu comecei a fazer um glossário pessoal, que eu acredito que muitos aqui devem ter essa prática. Quem aqui é tradutor ou intérprete e já fez um glossário? Ó, temos vários aqui aspirantes, possíveis terminólogos em potencial. Essa frase é de alguém famoso, não sei quem é, mas é alguém famoso. Então fica assim. Eu já ouvi essa frase em alguma live, até foi, não sei se foi da mentoria do Viver de Tradução, mas ela é verdadeira, né? Todos nós, no nosso trabalho cotidiano, nós temos por hábito pesquisar termos e muitos de nós acabamos compilando listas, né, que nós reutilizamos depois. Muitos publicam na internet, no Prozee e em outros lugares. E há quem tome gosto por isso, né? Que é o meu caso. Vamos lá, próxima. Nasce um glossário. Então, eu criei meu primeiro glossário, era um arquivinho de texto, e eu colocava as coisas lá, bem assim, que nem todo mundo faz. Comecei a guardar. Eu virei glossariaholic. Eu comecei a guardar tudo. Acumular glossário e tal. Quando vi já tinha um negócio enorme, mas é muito bom, uma fonte de pesquisa, né? Comecei a investir e buscar dicionários especializados, porque cada trabalho que surgia era uma necessidade diferente, né? Num dia eu estava traduzindo mineração, no outro eu estava traduzindo petróleo. Aí atrás, gente, existe algum dicionário especializado de petróleo? Então eu conseguia uma coisa aqui, uma outra ali, mas era difícil, era árduo, né? Bem, e tudo isso naturalmente me levou a ter um olhar crítico e um faro aguçado na pesquisa de termos e também a desenvolver alguns métodos e técnicas de pesquisa, né? Isso aqui é o dicionário técnico meu atual em estado embrionário, ou seja, quando ele era apenas um arquivo de texto. Olha só, era um simples arquivo de texto em que eu colocava, ó, hinder, impedir, retardar, obstruir, read, pente do tear, harness, lissarol na área têxtil, e aí colocava uma explicaçãozinha. Então eu já ia coletando os terminhos, né? Mas era uma coisa assim, sem ordem. Eu colocava lá, quando precisava, buscava uma palavra para reutilizar e não ter que repetir a busca toda. Pode passar? Então, chegou um momento, né, depois de vários anos trabalhando, acumulando termos, chegou um momento que eu precisei organizar esse arquivo, ficou muito bagunçado. Aí eu lembrei que eu sabia um pouquinho de programação, de Visual Basic, que era uma linguagem já que nem tem mais. E aí criei um primeiro editor, né?
vocês vão ver na próxima imagem, pode passar. Criei um programinha que já é o primeiro protótipo, né, do que seria o dicionário hoje em dia. Eu coloquei um programinha para colocar área técnica, classe gramatical, o termo em inglês, o termo em português, sinônimos, explicação. Eu já estava fazendo dicionário sem saber. Já era um hobby, né? Já era uma coisa que estava nascendo. Aqui, na época, só tinha 1.500 termos, era uma coisa pequena. E eu batizei ele de glossário editor. Continuei, né, de glossário a dicionário, a transição. E como foi que esse glossário cresceu, né? Eu comecei em 2005, então eu fiquei nessa até 2014. Botando termo nesse dicionário. 2014, um novo projeto. Passados tantos anos compilando termos, esse glossário pessoal se tornou gigante, mas ainda utilizava apenas como referência para consulta. Ao mesmo tempo, ele era esburacado demais para ser chamado de dicionário, né? Tinha alguns termos, outros faltavam, né? Então foi aí que eu pensei, poxa, pensando em todos os perrengues que eu passei na pesquisa de termos tão complicados, pensei como seria útil se toda essa informação útil que eu organizei não poderia ser reaproveitada por outros tradutores, né, numa escala maior. Passando. Pensei então em criar um site que seria a forma universal mais simples e acessível para consultar as informações. Ainda não sabia que proporções isso poderia chegar, né, era apenas um hobby, um side project. A caça ao termos era algo que já fazia naturalmente parte do meu trabalho e algo pelo que eu tinha tomado gosto. Então, eu aprimorei aquele pequeno editor que eu fiz lá, que já era legalzinho, mas eu melhorei ele e criei um novo editor, ainda mais completo e robusto, que eu utilizo até hoje. Que é esse aqui, está na minha máquina. Né? Aqui já é uma foto atual, então ele já está com 32 mil termos. E eu coloquei mais recursos, né? Então você já tem vários recursos aqui, você já tem imagem, você já tem um monte de opção, né? Mas isso era mais para mim, era mais uma coisa para eu ter controle. Então eu ia cadastrando e catalogando os termos. Metas e desafios. Porém, eu tinha criado o estudo e ainda não sabia muito bem o que fazer, né? Então eu decidi criar o site e transformar esse glossário num dicionário. Eu falei, poxa, passa a próxima aqui. E por que eu decidi pôr um site, né, e não um livro físico, como muita gente faz? Primeiro que eu tinha conhecimento para fazer um site, então já me ajudava, né? E teriam várias vantagens de um dicionário em forma de site sobre um dicionário físico, né? Como, por exemplo, ser mais prático você consultar no computador ou no seu celular do que você ter que abrir vários livros, né, e pesquisar a palavra manualmente. Por ser acessível em todos os dispositivos, computador, tablet, PC. Eu poderia atualizá-lo diariamente e as atualizações serem refletidas já em tempo real no site. Ao contrário de um livro, que você imprime edição, é o conteúdo que está ali. Voltou? Seria acessível globalmente, né? O livro é um pouco mais restrito. Tem a questão do plágio e pirataria. Seria mais seguro, né, do que eu publicar no PDF e esse PDF vazar e acabou. Um site é mais difícil você copiar todo o conteúdo de um site. E não teria custos de publicação e impressão. Então o site foi a forma que eu escolhi. Aí foi uma coisa, eu não sou designer, então eu tive que me virar. Tive vários esquetes, protótipos ao longo dos anos, já foi assim, e hoje em dia está assim. Eu estou razoavelmente satisfeito. Né? Mudou de nome também, se chamava Glossarium. Só que eu botei simplesmente dicionariotecnico.com, porque é simples de memorizar, porque aparece primeiro no Google, né? Várias questões. Então eu acabei deixando um nome genérico, porém é para virar sinônimo de dicionário bom. Então fica assim. Principais fontes de consultas, né? O que eu me baseei a vida toda para construir meu dicionário? Resumindo, tudo. Né? É difícil citar uma fonte única. Né? Então eu coloquei essencialmente tudo, mas principalmente o quê? Google, obviamente, e toda a internet, isso já é um universo. O ProZ também é uma das minhas principais fontes de referência, claro. Dicionários físicos especializados, banco de glossários, todos esses bancos de glossários que eu acumulei, que inclusive eu pretendo até disponibilizar futuramente no site, estou organizando eles. Regras da BNT, tenho muito arquivo da BNT, que tem muita coisa de terminologia. Corpora de textos especializados traduzidos. Né? Eu tenho acesso a vários corporas de científicos que eu consegui na internet.
e com eles eu consigo verificar muita terminologia técnica em dissertações, em mestrados, né? E também, no último caso, se nada disso me servir para eu chegar e bater o martelo em relação ao termo, eu recorro a profissionais, especialistas, tenho contato com pessoas de diferentes áreas, né? Tenho uma dúvida de química, peço ajuda a uma amiga tradutora de química, né? E por aí vai. Próxima. Fontes e inspirações. Ok. E aí, quando eu quis criar o meu dicionário, eu já tinha mais ou menos em mente o que eu queria que ele fosse, né? Eu queria que ele fosse melhor o que está aí, né? Mas baseado em quê? Um dos softwares que eu sempre utilizei, que é o Golden Dict, ele é um agregador de dicionários. Não sei se vocês tradutores conhecem o Golden Dict. Quantos de vocês usam ele, só por curiosidade, usam ele no seu dia a dia? Eu achei que mais gente usasse. Mas o Golden Dict ele é um agregador, então eu tenho uma pancada de dicionários instalados e com ele eu consigo, com uma lista, né, acessar todos os termos e pesquisar em todos eles ao mesmo tempo. Em especial, se destaca para mim esse aqui, Ivo Koritovich. Ele é a minha principal inspiração para eu criar meu dicionário. Porque... Ele vende o dicionário dele na Amazon. Ele está vendendo na Amazon, mas durante muitos anos foi gratuito. Agora ele republicou gratuitamente de novo. O dicionário dele vale ouro. Então, porque o dicionário dele é assim, né? Assume. Aí você tem uma série de traduções, só que ele dá traduções ele joga várias traduções úteis que você olha e já cabem bem na sua tradução, né? E geralmente fora daquele usual esperado. Mas não é necessariamente um dicionário técnico, mas eu admiro muito o trabalho dele. Mas ele é, assim, para mim, imprescindível para todo tradutor em inglês e português. Imprescindível. Foi o que me tornou um bom tradutor, foi o dicionário dele. Uma das coisas. Próxima. Prozee, óbvio, né? Evidente que aqui é uma das maiores fontes que a gente tem para termos. Porém, o Prozee tende à desordem, tende à bagunça. Então, não posso dizer que... Tudo bem, você vai encontrar as coisas lá, mas você vai perder um tempinho. Vai ter que reverificar tudo também. Nem sempre é tão direto. Então, o Prozee é muito útil, dá para se virar com ele, né? Mas eu queria propor uma coisa assim que, quando você pesquisasse por um termo, você já pegasse algo certo, correto, preciso, o que o tradutor precisa. Prozee. Esse aqui é um programa que eu uso, chamado DocFetcher, que com ele, esse programa ele consegue varrer arquivos no seu computador pesquisando por uma palavra. Então, por exemplo, se eu tenho 1000 arquivos de dicionários e glossários no meu computador, eu pesquiso numa palavra e eu consigo encontrar em quais arquivos ele aparece e já visualizar, né? Por exemplo, procurei por Secondary School, todos esses arquivos aqui, e eu já visualizo aqui, ele na frase, Secondary School, ensino médio, antigo secundário, e com isso eu vou fazendo a minha pesquisa para chegar à conclusão dos termos. Isso aqui é uma série de dicionários que é o mais próximo que eu já vi perto do que eu estou querendo fazer, da minha proposta. Eu gosto muito dessa série, foi uma série lançada entre 2006 e 2008. Infelizmente ela não foi reeditada, mas eles chamaram tradutores muito capacitados, Ana Júlia Perrot, mais outras pessoas ali famosas e especialistas nas suas áreas, e lançaram uma série de pequenos dicionários técnicos. Porém, eles são pequenos, né, não abrangem muitas áreas e tem aquele velho problema. Se você quer ver um termo, você tem que abrir cada um deles, procurar, né? E eles não tiveram continuidade, o que é uma pena, mas ainda assim são uma boa referência e para mim são uma inspiração. Dicionários físicos, esses aqui são os principais que nós temos no mercado, né? Todos com suas vantagens e desvantagens, e eu me baseio em todos eles e muitos outros quando eu vou fazer minhas pesquisas, né? Para encontrar a resposta certa. Esse site em especial é Metaglossary, ele busca definições. Então, se você quer saber, né, por exemplo, definitions for increase, ele pega na internet inteira sites e já coloca aqui a definição para termos. Então, isso me ajuda muito quando eu quero encontrar a definição de um termo e traduzir ou colocar no meu dicionário, né? Então, ajuda muito. Ok, áreas técnicas, né? Falando novamente, pode ir? Quais são as áreas que eu me proponho a colocar, né? Porque muita gente pergunta, como assim? É um dicionário técnico de quê? Ele é um dicionário técnico geral, né? No sentido que ele engloba muitas áreas. O que não tem são as áreas que eu não trabalho, jurídica, financeira,
tem até uma coisinha ou outra ali, mas não é minha expertise. Eu pretendo até no futuro colocar, mas não é minha expertise. Essas áreas são as áreas que eu lidei a vida toda, patentes, né? Mecânica, engenharias, mecânica, elétrica, química, computação, engenharia ambiental, aviação, área agrícola, petróleo e gás, telecom. Cada área dessas é um universo vastíssimo, né? Então, eu poderia parar e fazer um dicionário só de petróleo e gás e ia ficar a vida toda. Já tem muita coisa, né? Então, o desafio que é abranger todas essas áreas é bem desafiador. Também tem medicina. Medicina por si só é uma coisa gigantesca. Enfermagem, biotecnologia, odontologia, genética, né, e áreas relacionadas. Pode passar? E hoje, né, eu tenho já, essas áreas aqui, elas já estão bem definidas no meu dicionário, ou seja, são áreas que eu posso dizer, tem bastante coisa, né? Já estão assim, passaram dos 2, 3, 4 mil termos, cada uma delas. Então você tem um vocabulário bem completo, medicina, petróleo, química, informática, automóveis, biotech, metalurgia, mecânica e eletrônica. E aí, estava nesse processo de construir, de transformar esse glossário em um dicionário, já tinha feito o programa, e aí eu defini o que eu quero que esse dicionário seja melhor do que existe por aí, e né, que seja realmente útil para tradutores e intérpretes. Então eu defini 7 metas, né? 7 pilares. O que esse dicionário deveria oferecer que os outros não oferecem, para ser melhor, para ser um dicionário de referência? Traduções confiáveis é o principal. Eu queria que os significados, as traduções fossem realmente validadas, criteriosamente, uma a uma, né? E não coisa jogada ali e você não sabe se está certo e ainda é obrigado a reverificar o dicionário. Contexto. Então, oferece um contexto em cada tradução. Essa tradução se aplica a qual contexto, né? Eu vou mostrar um exemplo prático disso daqui a pouco. Definições. É muito legal você chegar no dicionário e você ter a tradução do termo e explicação, ainda mais para quem não conhece uma área. Né? Aparece lá um termo de medicina e ele explica o que é uma determinada doença em inglês e português. Então, isso já te dá mais embasamento para quando você for traduzir, ter mais contexto. Exemplos de tradução. Também muitos dos termos do dicionário têm exemplos, né? Frases onde eles aparecem com os exemplos traduzidos, o que é mais uma referência para o tradutor. Pesquisa reversa, ou seja, o dicionário tem que ser bidirecional, ele não pode ser só inglês e português. Eu quero que as pessoas também que trabalham no sentido inverso, português para inglês, que elas também possam pesquisar palavras em português. Isso me levou a criar um outro sistema para que o dicionário pudesse ser bilíngue, né? Criar uma outra lógica. Ilustrações dos termos, não são todos que eu boto, mas assim, termos bem importantes, né, de cada área eu coloco ilustrações. E atualizações, para que o dicionário seja sempre atualizado, revisado constantemente. Então, esses são os 7 pilares. Daí eu defini a missão, né, como se fosse assim a missão empresarial, né? Oferecer aos tradutores uma fonte confiável, poupando-lhes enorme tempo gasto em pesquisas redundantes. Ou seja, o meu objetivo principal é que se eu já, tradutor, levei 8 horas, 7 horas na pesquisa de um termo para ter certeza, isso é isso, né? Então, eu evito que outros tradutores tenham que refazer o mesmo percurso e ganham tempo, um tempo enorme. Porque eu mesmo ganhava tempo, eu não repetia minhas pesquisas. Então, essa é a ideia. E para isso, né, para fazer um dicionário desse porte, é necessário um esforço grande de revisão, inclusão e pesquisa. Podemos passar? Esse aqui já é um resultado, já tirado do meu dicionário. Então, todos esses pontos que eu queria que ele contivesse estão aqui, né? Então, por exemplo, pesquisando por uma ferramenta, um bolt cutter, temos aqui, que é uma palavra técnica, né? Nós temos traduções técnicas, classe gramatical, tá, substantivo. Área técnica, ferramentas, né? Um termo de ferramentas. Traduções, todas elas já validadas, conferidas em todos os dicionários técnicos possíveis e imaginários. E por ordem de... imaginários não, né? E por ordem de relevância. Então, por exemplo, aqui, tesoura corta-vergalhão, nome mais técnico. Corta-vergalhão, uma forma mais abreviada. Tesourão, já é um nome popular. Pega o tesourão aí, para cortar. Sinônimos, né? Oferece os sinônimos da palavra. Bolt cropper seria a mesma coisa. Explicações. Temos aqui explicações. Muitas delas eu referencio, né? Outras eu traduzo.
ilustração do termo. Explicação detalhada em inglês e português. Então, aqui é um modelo, um termo modelo de como seria o resultado desse dicionário, né? Próxima slide. E aqui tem um termo que ele também é um termo técnico, porém ele é múltiplo, polissêmico, tem várias acepções, né, em diversas áreas. Então aqui, ó, traduções técnicas para clearance. Estamos falando do termo clearance. Temos aqui algumas traduções em mecânica, né? Clearance seria um vão livre, uma folga, um espaço, um espaçamento, interstício, vão, abertura, intervalo, separação. Só sinônimos. Depois passando para a medicina. Então está tudo organizado em ordem de relevância. Você vai encontrar esse termo mais aqui do que aqui, né? São as áreas que mais raras aqui embaixo. Na área jurídica seria negativa, né? Certidão negativa. Seria uma? Certidão negativa, por exemplo, é clearance, certificate. Vou te contratar para o meu dicionário. Então, temos aqui diferentes traduções e diferentes áreas técnicas ordenadas por frequência, né? Tem aqui mecânica, medicina, eletrônica, náutica, aviação. Um termo desse, às vezes, me toma um dia, 2. Né? É uma coisa bem detalhada. E aqui nós não estamos no site, nós estamos vendo uma foto. Então, isso tudo aqui ainda é dinâmico, ou seja, você ainda abre cada um desses termos para ver mais informações, como exemplos, explicações. Né? O grande desafio foi como organizar isso tudo para que ficasse uma bagunça. Então, temos aqui essas opções. Clique e expanda para ver informações detalhadas sobre cada termo. E o contexto é isso aqui, gente. Se eu tenho uma área técnica, aviação, o termo clearance aqui significa autorização, mas eu coloco um contexto para a pessoa saber. Autorização de quê? Autorização para decolagem pelo controle de voo, pela torre de controle. Então, né, estou falando de aviões. Então, esse contexto ajuda muito o tradutor. Vamos lá? A gente vai mostrar o programa agora, Rafael? Não. Quanto tempo nós temos? Vamos pensar em meia hora. Tá ok. Pode vir. Slide ou programa? Slide. Segunda parte de clearance, porque clearance é um termo técnico e também é um termo tradicional. E outra coisa que eu não comentei antes é que não vai ser só um dicionário técnico, ele se pretende um dicionário bilíngue inglês-português completo. É uma coisa que vai demorar muitos anos, eu estou preenchendo lacuna por lacuna. Mas, por exemplo, o termo clearance, eu mostrei as traduções técnicas. Depois aparecem traduções gerais. E aí você tem traduções, exemplos nas frases, né? Por exemplo, autorização, aprovação, permissão. Temos alguns exemplos em cada sentido. Contexto, por exemplo, despacho aduaneiro de bens e mercadorias. Clearance como ramificação de cadeia de montanhas. Compensação de cheques. Clearance. Apuramento de dados contábeis. Então, são vários sentidos. E cada um deles pode ser explorado para que o tradutor, né, consiga encontrar o contexto correto. Pode passar? Além disso, tem uma seção no site que eu fiz, que eu vou explicar mais adiante, que é a de corpus. Ou seja, são textos traduzidos contendo a palavra que você pesquisou. Né? Tudo isso ajuda a embasar o tradutor. Então, aqui, microscope, né? Ele mostra frases contendo microscope traduzidas. E eu vou falar de onde vêm essas frases. Né? Elas vêm de sites bem renomados, como Cielo, abstracts acadêmicos e até da minha própria memória de tradução pessoal eu integrei no site, que já por si só já é bem grande. Demonstração. Então, a gente está aqui mostrando o site na teoria. Eu vou mostrar para vocês agora, na prática, como funciona. Né? O projeto vivo, dicionariotecnico.com. Agora eu abro aqui o programa. Posso para o próximo slide? Tem uma informação? Acompanhe por QR Code. Quem quiser acompanhar, não é obrigatório. Vamos fazer esse exercício aqui. Vou botar o QR Code. Aqui já foi, eu vou sair da frente. Agora me diz quando é que eu tenho que mudar aqui pro programa, tá, Rafael? Não precisa mudar não. Muda para o site, na verdade, muda para o navegador. Deixa só o pessoal acessar. Quando você entrar na telinha do seu celular, você vai ver que tem login aqui em cima, tá vendo? Apareceu o login para vocês? No login, vocês já podem colocar isso aqui. Esse login aqui, né, já vai permitir acesso livre ao site. Então, eu estou deixando para vocês, ele está com acesso livre até mês que vem. Pode colocar ali no login, Juliana, para mim, por favor? Login. Coloca aí para o pessoal acompanhar. Poliglotar no e-mail. Poliglotar@poliglotar.com. Senha 123. Este é um acesso que eu botei liberado para todo mundo. Por
Porque o dicionário ele é semi-gratuito, então ele é gratuito para todos até tantas pesquisas por dia. Por muito tempo eu deixei ele gratuito na internet, mas chegou a um ponto que ele virou um trabalho sério, em que eu me dedico muitas horas. E eu preciso, tem custos, né? Tempo, trabalho, é um trabalho como qualquer outro. E eu passei a fazer um sistema de assinatura. Então, mas ele continua sendo semi-gratuito. Todos aqueles que querem pesquisar, se não me engano, são 3 ou 5 termos por dia, ele é liberado. Só mesmo para os usuários que fazem uso constante, né, do dicionário no seu dia a dia, teria uma assinatura. Legal. Depois que você loga, você já tem acesso ao site. Vamos colocar aí, para a gente mostrar em tempo real, esse mesmo termo que eu mostrei antes, clearance. Antes de colocar o Enter, olha o que já aparece. É um autocomplete. Esse autocomplete ele já mostra termos que estão contidos no dicionário, contendo a palavra clearance, né? Então você tem clearance fit, clearance sale, clearance lamp, clearance rate, clearance angle. Mas vamos ver o clearance puro, né? Vamos ver como se comporta. Legal. Aqui é aquele mesmo conteúdo que eu mostrei na imagem, né? Em mecânica, só que agora, mostra abrindo e fechando, clica aqui nessa parte. Quando você abre, você tem acesso aos exemplos, né? Abre aí. Clearance em medicina. É chamado de clearance mesmo, ou depuração. Alguns traduzem, outros não. É um termo em inglês usado para indicar a remoção completa de determinada substância de um volume específico de sangue na unidade de tempo. Por aí vai, temos aqui explicações. Pode fechar? Mostra embaixo, eletrônica, distância de isolamento, já é uma outra definição. E por aí vai. Lá e descendo, essas são as traduções técnicas. Descendo, nós temos as traduções gerais, porque o foco do dicionário é técnico, então eu deixo as traduções gerais mais embaixo, né? Então, e mais embaixo ainda, pode descer, você tem as frases onde clearance aparece. Né? Vemos aqui algumas. Aqui aparece desembaraço. With packing, structure and clearance according to the updater. Opa. Apareceu, ótimo. Ali, o clearance aparecendo como desembaraço aduaneiro no setor de exportação. Então já tem uma frase aqui. Então você consegue pescar todas aquelas traduções que apareceram lá aqui. Né? E aí vamos exemplificar mais um termo. Agora um termo técnico mesmo. Coloca aí para mim, Gabriel. Graduated cylinder. Já está ali. Esse é um termo que eu separei para exemplificar como se comporta nas áreas técnicas propriamente dito. Apertou? Foi. Por exemplo, um graduated cylinder seria uma proveta, né? Uma coisa que já é um falso cognato, não um cilindro. Proveta ou uma proveta graduada. Temos aqui explicação, inglês e português. Foto, você pode até clicar para aumentar, faz aí o truque. Legal. Fechou, voltou. E temos aqui algumas frases em que aparece, proveta graduada, utilizando-se balança e proveta, respectivamente. Frases traduzidas, ainda vai ter mais proveta graduada para cá. Legal. Então tá aí, frases retiradas de sites confiáveis, né? E que vão dar subsídios para o tradutor traduzir bem. Todo esse conteúdo você faz sozinho? Sim, senhor. Muito trabalho, são 17 anos, 18. Essas frases aí você pegou de hoje? Então, elas provêm de várias fontes. Cielo, abstracts acadêmicos, que são liberados na internet. Alguns eu coloco manualmente, eu subtrecho, né, para não infringir copyright, eu coloco só um trechinho, como citação. Aquela parte que está aqui, ele varre automaticamente na internet. Ele busca na internet, nas bibliotecas de abstracts acadêmicos, nas bibliotecas acadêmicas em si, elas são abertas. Pauleira, viu? Pauleira. Elas são abertas ao público, então eu consegui fazer um mecanismo para ele buscar. Assim como, por exemplo, faz o Lingui. O Lingui faz isso. Outros sites famosos fazem esse sistema, né? Eu fiz do meu jeito, mas funcionou. Outros famosos também, você e outros, né? Porque eu via que tinha esses sites que funcionavam para buscar termos, né? Academics, Google Scholar, né, que se fala.
Só que você tinha que entrar no sistema deles e não tinha um sistema para você buscar a palavra em si e ele já trazer ela traduzida. Você tinha que entrar em cada abstract e verificar a tradução manualmente. Dava muito trabalho. Então eu consegui, né, verificar qual era o padrão deles de busca, fazer um fetch lá e trazer os resultados. Tem muita coisa do meu trabalho também. Metade do meu trabalho, outra metade vem de exemplos na internet, disponíveis na internet. Legal. Ok, isso é só um termo, né? Indo adiante, eu mostrei um termo técnico, agora eu vou mostrar um termo geral. Coloca aí pra gente, business. Olha que legal quanto termo contendo business, né? Mas vamos ver o business em si. Então, mostrando que, além de ser um dicionário técnico, ele também se propõe a ser um dicionário geral inglês-português, que seja mais completo e mais contextualizado, com exemplos de tradução. Então, aqui tem uma tradução técnica, né? Digamos que na área financeira você vai traduzir como negócio, comércio, empresa, loja, firma, estabelecimento comercial. Temos aqui vários exemplos. E aqui como adjetivo, por exemplo, business já aparece como adjetivo, né? De negócios, comercial, empresarial. Então, já tem alguns exemplos. Business value, valor comercial. Por aí vai. E aí, só que business só tem esse significado. Aqui ele tem outras traduções mais gerais, né? Então, por exemplo, business, abre essa aqui pra gente. Primeira acepção. Business como serviço, trabalho, profissão, ocupação, né? What's his business? Qual é a profissão dele? E aí por aí vai. Na segunda, por exemplo, já é atividade, ramo, setor, indústria, né? His family is in the hotel business. Sua família atua no setor hoteleiro, de hotéis. Car manufacturing business. Indústria, business como indústria, né? Então, são várias acepções. Essas acepções, né, eu me baseei em dicionários famosos, até mesmo em inglês, para pescar todas elas. É um grande brainstorm para fazer isso aí. E a parte de frases traduzidas, que olha que legal. Você tem business traduzido em várias frases também, o que ajuda muito. Correto? Agora, mostrando como ele pode ser um dicionário bidirecional, ou seja, não só de inglês para português, mas também português para inglês. A gente viu business, vamos ver, coloca para a gente o termo resistência. Como se traduz resistência para inglês, né? Resistência. Ok, primeiro sempre vem as traduções técnicas, tá? Que é o foco do dicionário. Pode diminuir um pouco o zoom pra gente? Beleza. Primeiro puxou strength, na área de mecânica, né? Que é a tensão limite de um material. Tem ali a explicação. Depois puxou em eletrônica. Já é resistance, não é strength. Ou electrical resistance. Tradução, explicação. O que é resistência elétrica? E ainda tem uns exemplos ali. E olha só que legal, ainda tem um extra aqui, ó. Resistência de chuveiro. O pessoal fala resistência do chuveiro, já é um heating element. Essa ninguém sabia, né? Essa ninguém sabia, ó. Que na verdade o termo técnico dele é resistor, só que o povão deturpou e falou resistência. E aí, popularmente no Brasil, ainda tem a observação. O resistor elétrico de um chuveiro é chamado de resistência. Todas as informações eu busquei manualmente. Ok, descendo. Olha só que legal essa parte. Agora, traduções gerais. Nós vimos as técnicas. Nós temos aqui, né, num contexto mais geral, resistência sendo traduzido para inglês em vários contextos diferentes. Essa parte aqui eu não fiz na mão. Isso aqui já é inteligência artificial. Porque quando eu vi que seria um trabalho impossível fazer tudo, sozinho. Eu precisei de ajuda. Eu lembrei que eu era humano numa parte. Do português para inglês, nas traduções gerais, seria muito conteúdo. Nesse momento eu não poderia. Então, sobe lá para a primeira acepção. Olha que legal, ele mostra para você diversas traduções de resistance para inglês e coloca qual é o contexto em que seria, né? Por exemplo, resistência no sentido de fazer oposição, resistance. Resistência no sentido de oposição também, opposition. No sentido de força e perseverança, stamina, que se fala?
Obstinação, teimosia. Resistência, a pessoa com resistência. Stubbornness. Reluctance já é no sentido de relutância, repugnância, aversão. Tem resistência e relutância. Toughness, mas é no sentido de dureza. Então, olha só como isso ajuda o tradutor a encontrar aquele sentido, né, para versão. Então, eu estou mostrando como o dicionário pode ser bem utilizado para versões. Né? Eu acho que eu consegui fazer um bom trabalho aqui. Né? Ok. Isso foi de português para inglês. E tem termos também banais. Coloca para mim ali em cima, colega. Ó, que legal. Funciona. Dá uma olhada quantos sinônimos ele trouxe pra gente. Tem algumas... As de baixo são menos utilizadas, menos usuais. Você vê que ele é um sistema estatístico. Testa aí, vai lá, bota aí. Comensal. Como é que... Eu não sei o que vai surgir. Tem biologia, tá? Tem biologia. Tem biologia, mas não é em biologia que nós estamos falando, é ali embaixo. Companheiro de mesa, messmate. Palmas para o dicionário. Mas existe um comensal em técnico aqui, ó, ele está trazendo, ó. Grupamento filogenético e EPCA comensal. Seja lá o que for, é comensal. Bota aí poliglotados agora. Não vai. Isso não vai. Aparece conferência poliglota. Eu gosto muito. Bota aí pra gente, estranho. Então é muito legal pra versão, né? Eu nem acredito que eu consegui fazer isso. A gente está no... Strange. Você tem a tradução técnica. Volta lá. Só um minutinho. Uhum. Sim. Ok, e aquelas, olha que legal. Que riqueza de vocabulário. Traduções gerais, de português para inglês. Strange, alien, bizarre, exotic, freaky, wacko, quaint, unfamiliar, rummy. E você tem aquelas palavrinhas chaves que te ajudam a contextualizar em quais são os sinônimos. É muita coisa. Né? Uma mão na roda. O pessoal tá babando aqui. Sim. Legal. E Próxima parte da apresentação é o quê? volta para o slide para gente. Temos quanto tempo? Eu tenho que compartilhar de novo. Só um minuto. Vamos dar uma aceleradinha para tentar terminar tudo em uns 15 minutos. Difícil aí, mas vamos lá. Alguma coisa eu vou comer. Gostei da mensagem que você colocou quando não tem. Acabei de achar uma que não tem, mensagem sua é legal. Não nos abandone. Eu nem certeza que não é nenhuma dessas. Um dia terá. Se não tem hoje, um dia terá. Coloquei o verbo coisa. Não, esse é o final. Ué, 41 tá certo, volta um pouquinho. 41. Depois do que é. Me propôs 12. esse deve ter ido para aí sem querer. Pula, pula. Slides. Pula. Pula. Deve ter. Tá, isso aí é alguns termos que eu selecionei para testar. Não precisa, a gente já viu vários. Pesquisa de corpos. Isso aí é pra perguntar se seria um corpus técnico do inglês. Sim, então, eu vou resumir isso. Então, eu fiz a integração do corpus técnico, que ele é composto por textos, resumos de textos acadêmicos e científicos traduzidos em inglês e português. Né? Fontes de universidades conceituadas, USP, Unicamp, diversas outras. Artigos de grandes editoras, além da minha própria memória de tradução, que já tem 834 mil segmentos traduzidos. E aí eu demonstro isso no site, pode até voltar no site e mostrar um termo. Vou botar um só para a gente não demorar. Não, volta no site agora, dá um Alt Tab. Vamos no site, né? Volta no site. Pronto. Ah, No navegador. compartilhar, né? Deixa eu compartilhar, né? Só um minutinho. Tá ok? Você fez também o design da logo aí? Aí tá, faz tudo. Foi muito na raça. Te digo. Design também foi você que fez? Todo o design do site. Tudo. A programação também. Foi dolorido. Acho que tá rolando. Ele não tá passando pra lá, ele quer apertar. Mas era o que dava para fazer, eu fiz. Foram muitos anos fazendo e refazendo. Observar como um trabalho, horas todo dia. Pronto, Rafael. Voltou no site, a pesquisa de corpos, né? Se você fizer uma pesquisa de um termo, bota aí pra gente lombalgia, um termo de medicina, português e inglês. Lombalgia. Bota primeiro a pesquisa normal, dicionário bilíngue.
Então tem o modo dicionário bilíngue, pesquisei pra gente, em que ele vai buscar no dicionário em si e te dá as traduções. Tá lá, low back pain, lombalgia, dor na parte inferior das costas, na lombar. E tem exemplos. Se você quer mais exemplos e não está interessado na tradução, você só quer ver exemplos, você pode pesquisar por corpos, né? Pesquisa de corpos. Agora você pesquisa, ele só vai trazer frases tiradas desses corpos acadêmicos. Então você tem inúmeras frases. Repara que ele não marca a tradução, ele deixa para você encontrar. Ele só marca o termo que você procurou. Por que ele não faz isso? Né? Porque aí exigiria uma outra inteligência que eu não fiz ainda. Mas dá para fazer, só que eu queria fazer bonitinho. E também porque quando eu boto em corpus eu não utilizo as minhas traduções como base. Então o sistema não tem como saber qual é a tradução na frase. Então aqui você tem um enorme banco de traduções para você se basear na sua. Podemos voltar para o PowerPoint? Wikipedia perdeu feio, hein? Tem seu valor para muitas coisas. Tem seu valor. Enfim, volta nesse slide anterior, só para falar. O dicionário tem a versão Android aplicativo, tá? Que é na Play Store. É só baixar e usar. Ele é bem pequenininho, bem enxuto, para você não precisar ficar abrindo o navegador. Né? É mais prático. Ele essencialmente é o mesmo que o site, só que é num aplicativo, fica mais simples. Então, se você for na Play Store e botar dicionariotecnico.com, ou baixa aqui no QR Code. Quem foi que programou o aplicativo? Eu. Mas foi um copia e cola danado. Um copia e cola danado para fazer. Ok, esse aqui é o grande lançamento. Então, um dos grandes sonhos que eu tinha, eu fiz ele como site, mas eu queria ter um programa no Windows que fosse ainda mais prático, para não ter que entrar no site toda hora e digitar naquele campinho, esperar a resposta. Foi aí que eu consegui criar isso em tempo recorde, foram 13 dias. Foi quando o Juliano me chamou para fazer a palestra. Eu falei, agora sai isso. Aí eu parei tudo que eu estava fazendo. Agora, eu parei tudo que eu estava fazendo e fui fazer isso aí. 13 dias. Então eu comecei a fazer dia 27 do mês passado, está pronto. Com muito bug. Tem bugs, então... Mas ele já é funcional. E ele já pode ser baixado para Windows. Então quem quiser, já utilizando. E ele tem várias vantagens em relação ao site, né? Como eu vou mostrar para vocês. Pode colocar o software para a gente. Enquanto ele procura aí, eu vi no site tem sessões específicas para termos específicos, né? E eu achei isso bem interessante, tipo para mecânica. Sim. Não no site você diz, né? Ou no site mesmo que você está falando? Tem. Só que você não consegue ver no site as sessões. Você consegue só pesquisar direto pelos termos. Eu fiz isso por proteção. Então, isso é só enfeite. É só imagem bonitinha. Mas no programa tem isso que você está falando. Então, esse é o programa, né? Então, quais são as vantagens e diferenciais dele em relação ao site? Primeiro, está no seu computador. Ele requer acesso à internet, mas mesmo assim é mais prático. Está lá no seu desktop. Você clicou, abriu o programa e você usa. Não precisa entrar em www.dicionariotecnico.com. Mas ele vai funcionar como um site no seu computador. É como um site, mas ele tem mais recursos. Primeiro, lista de termos. Desce aí para a gente ver. Aqui tem 177.543 em inglês. Ok? Então, você consegue trocar para português. Troca lá. Agora ele vai preencher essa lista só com os termos em português. Ok? Né? Então, antes de mostrar um termo, e o mais legal aqui, além de você pesquisar ali, você pode filtrar por área técnica. Aqui que é legal. Então, eu quero pegar termos de... Bota aí medicina. Cristalologia. Cristalografia é bem específico. Medicina que é uma área bem completinha, né? Então, Então, ele já preencheu essa lista só com termos de medicina. Nós estamos em português, né? Troca para inglês pra gente. Agora está tudo em inglês. Então, coloca um termo aí para a gente ver qualquer, só para ver como é que funciona. Ó, visual sharpness, acuidade visual, visual field. Né? Campo visual, ali, exemplos. O mesmo recurso de pesquisa de corpos do site tem aqui. Então, se eu clicar em corpos, está aqui, ó, só frases contendo visual field. Certo? Então, a lista de termos é muito útil para você procurar termos relacionados.
Então, coloca ali na lista pra gente a palavra simples, heart. Dá Enter. Olha como ele já filtrou no dicionário todos os termos contendo heart. Então tem heart catheterization, heart failure, heart monitor, heart murmurs. Dicionário normal, tá aqui. Então tem a tradução de heart, a anatomia, completinha, com significado, foto. Traduções gerais, que são aquelas fora do contexto técnico. Né? Então você tem heart como o cerne, o núcleo de alguma coisa. Abre aqui pra gente ver exemplos. Ó, que legal. The heart of the study, o cerne da pesquisa. The heart of the system, o núcleo desse sistema. Então tem várias traduções legais para a gente sair do óbvio e fazer uma boa tradução. E aí tem vários outros. Tem heart como isso tudo aqui, como ânimo e coragem. Bota heart como ânimo e coragem para a gente ver como é. I didn't have the heart to send him away. Não tive coragem para mandá-lo embora, né? The soldiers were beginning to lose heart. Os soldados começaram a perder o ânimo. Então são vários contextos. Pode fechar. Aqui são as traduções gerais, aqui são as frases, né? E você pode, ele pescou todos os termos contendo heart. Então isso já dá uma base para o tradutor, né? Bota aqui algum outro termo desses. Heart murmurs, failure, insuficiência cardíaca. Heart monitor, monitor cardíaco, heart murmurs, sopro do coração, sopro cardíaco, né? E isso tudo eu tô todo dia fazendo e botando. Ok. Então, ok. Temos quanto tempo, Juliano? Tá no fim? Tá no fim. Para finalizar, eu quero mostrar, agora, convidar o Gabriel, que é o meu amigo que está sentado ali, que tive uma última empreitada recente, que uma área que não tinha no meu dicionário, que eu achei interessante colocar, que foi a área de jogos. Jogos de computador, universo gamer, né? Que é uma área que eu tenho familiaridade. E eu conheci o Gabriel. Chega aí, Gabriel, para te apresentar. Gabriel Lima, aplausos. O Gabriel eu conheci no WhatsApp, no grupo de tradução, e eu vi ele respondendo dúvida dos outros. Pô, esse cara é bom. Aí ele sabe o que ele está falando. Aí eu fui falando com ele, conversando, ele achou legal o dicionário. Fica do mesmo lado da tela, vocês dois, do mesmo lado. Mesmo lado da tela. Ele achou legal o dicionário, ele quis participar e eu tentei encontrar uma forma de a gente fazer alguma coisa junto. E foi o dicionário de jogos que a gente teve a ideia de fazer. E ele topou e a gente começou. Coloca lá no PowerPoint para a gente mostrar como funciona. Vai ser um outro PowerPoint projeto É dentro dele. Ele já está funcionando, já tem termos. Né? A gente começou tem 3 meses, 3 meses. Então, vocês vão ver, dicionário de jogos digitais, novo. Esse foi um anúncio que eu fiz aí na época, no Facebook, nas redes sociais. Botei até alguns exemplos. O que são termos de áreas de jogos, né? Frames per second, quest, side quest, spawn, essas coisas, né? Imagina, você vai traduzir um jogo, como é que você traduz spawn, né? Mana, tem muitos termos não se traduzem, né? Mas a gente oferece também explicação. Acho que o que a gente concordou foi que, assim, que esses termos são fáceis para quem está jogando todo dia, bilhões de jogos diferentes, mas eu quero habilitar um tradutor para traduzir jogos, né? Não seja gamer. Exatamente. Que não seja gamer, ou que tenha 20 anos e, poxa, ele não tem contato ainda com coisas, sei lá, da década de 80, termos que, entendeu, que eram comuns em jogos. E eu reparei que havia uma demanda, eu vejo muitos cursos de tradução na área de jogos, na internet, mas quando eu vou pesquisar sobre referências, não tem. Glossário grande. Não tem um dicionário, não tem um glossário produzido nacionalmente da área, e é uma área relativamente famosa, grande, né? Eu achei que valia a pena e aí estamos nessa empreitada. Pode passar, Juliana, por favor. Né? A gente tem certas fontes de pesquisa, fala aí. De onde a gente está tirando os termos, né? Então, o que a gente está fazendo? A gente pega um termo ali que a gente sente, poxa, esse termo não vai ser equivalente. Ou a gente vê termos que o pessoal pergunta no Prozê, por exemplo, e a gente tenta fazer a nossa interpretação. Às vezes a gente vê alguma resposta ali que foi dada, tal, às vezes é bem certeira, tal. Às vezes é uma boa resposta, mas faltou alguma coisa, às vezes, sabe? Então a gente está buscando ali glossários e revistas, revista de videogame mesmo, porque
alguns desses termos assim não tinham uma tradução equivalente, tal, aí as revistas americanas faziam de uma certa maneira, as revistas brasileiras traduziam de um jeito e as outras copiavam, né? E aí foi se espalhando o termo, né, na mídia. Faz uma análise comparativa abrindo os jogos, quando a gente não tem o jogo... Essa é a parte mais divertida, jogar. Jogar, ele joga em inglês, eu jogo em português. Aí fala, como é que tá aí? Como é que tá aí o termo? Waypoint, sei o quê. Aí ele me fala. O que a gente vai pegando? Fórum de discussão, então, por exemplo, tem coisa que não vai estar em revista, não vai estar em jogo, que é... Linguagem de internet. Linguagem de internet mesmo. Muita linguagem de internet. E a gente não acha nem no YouTube, às vezes, o pessoal falando equivalente. Aí a gente pergunta em fórum, pergunta no Reddit. Tipo, o termo noob é um termo que não aparece dentro do jogo, mas é da comunidade. Fala. É da comunidade gamer. Novato. E Twitch e YouTube também, que é onde o pessoal está soltando os termos hoje. Bom, aqui foi um termo, por exemplo, Waypoint. A gente achou uma discussão sobre isso no ProZ. Achamos insuficiente a resposta. Não é errado, é insuficiente, porque tem mais de um caso. Aí é o seguinte, o waypoint, no caso, seria uma forma de orientação no jogo. Por exemplo, eu abri o mapa do jogo e marcava um certo lugar para eu ir. Isso é uma das interpretações. Em outros jogos, isso era um lugar que a pessoa tinha que descobrir, tipo, por exemplo, eu achava uma árvore muito grande, e essa árvore se tornava um ponto pelo qual eu podia me teletransportar no mapa. Então, assim, cada vez que eu achava uma dessas marcas no mapa, eu podia me transportar para elas. E outro sentido que a gente acha enquanto a gente está fazendo isso é uma questão de programação. Por exemplo, eu estou programando a inteligência artificial de um certo personagem. Os waypoints seriam os pontos pelos quais ele vai se deslocar. Porque quando eu faço a inteligência artificial para se deslocar no mapa, ela não vai andar aleatoriamente ali, senão ela acaba ficando presa em algum canto, alguma coisa assim. Então eu ponho certos pontos ali. E isso é o waypoint no contexto de programação do jogo, da inteligência artificial. E aparece muito em alguns jogos que, por exemplo, você pode configurar, sei lá, tinha jogo com um certo nível de complexidade, em que você podia decidir por onde os seus bonequinhos iam passar. E aí era um waypoint também, mas não é a mesma coisa dos outros. Não é um ponto para eu me teletransportar. E cada um deles, e aí a gente foi abrindo os jogos e descobrindo, tipo... Cada um traduz de uma forma. A gente fez uma pesquisa de campo. De campo. De campo. Estudo de caso, campo né? Virtual. Aí, ó, em GTA V, por exemplo, o termo estava como destino. Em Red Dead Redemption, destino também, os dois jogos são da mesma empresa. Em Witcher 3 estava ponto de rota. The Division 2 estava ponto de navegação. Warframe estava ponto de notificação. E todos eles com a mesma função mecânica de marcar o que o personagem tinha que fazer. Isso é para demonstrar. Só indicar um local. Isso é para demonstrar como um único termo pode dar um trabalho, né? Para você coletar todas as possíveis ocorrências dele e sentidos. São 3 sentidos e várias traduções dentro de cada sentido. Exatamente. Possíveis, né? Nesse da inteligência artificial a gente viu como ponto de passagem, ponto intermediário ou ponto de rota. E no último sentido, que era assim, o waypoint virou um lugar para onde o personagem se teletransporta. Aí é que tinha uma variedade muito grande mesmo, que o pessoal traduz como qualquer outra coisa em português. Em Diablo 3 era marcos de senda. Porque... passa aí, passa o slide. Dentro do jogo, né? Faz muito sentido dentro do jogo. Faz sentido. Aqui, ó, o waypoint no GTA V, não sei se dá pra ver. É o jogo em inglês e português. Como ficou lá. Passa. Só jogando acessível. Path of Exile. Ficou só marcador, nesse caso. Genshin Impact ficou ponto de teletransporte, ponto de teleporte, na verdade. Warframe ficou ponto de notificação. No Diablo 3, que ficou marcos de senda, fazia sentido, porque era assim, era um pentagrama azul no chão, aí o personagem entrava e o negócio engolia ele e levava ele para outro lugar. Pro contexto do jogo faz sentido, né? Ficou diferentaço. Demonstração. Quem quiser ver a lista agora dos termos que já estão presentes no dicionário de jogos, só mirar na tela. Coloca aí pra gente abrir. Minha parte. Não, chega aí, ainda tem. Tem mais? A gente vai mostrar agora a demonstração do dicionário pra gente finalizar. Tá. Do dicionário de jogos. Tem mais estatísticas aqui. Estatística é pra finalizar também, é pra dar tchau. Agora eu vou pra onde agora? Vai pro site. Volta pro site. Segunda aba que tá aberta. Tem poker também? Ainda não, mas é uma área interessante de colocar depois.
De quê? Business? Não. Business não. Colateralmente tem. Então, essa lista que vocês estão acessando, né, já são os termos que a gente fez até agora, já totaliza 300 termos em inglês, já dá uma quantidadezinha, né? E embaixo tem a lista em português, a mesma lista, né? Então é muito legal você ver os termos, né? Aqui, ó, são todos termos de game mesmo, ó, dano em área, né? Eu separei aqui 2 termos para a gente visualizar. Bastante coisa, mas é só o começo, te garanto. É só o começo, é um universo muito amplo, mas é muito interessante e divertido fazer isso. Para a gente ver um termo bem usual da área, né? Por exemplo, desce aqui para a gente, Juliano. Não pode digitar aqui, não? Pode colocar aí NPC. O dicionário pesquisa por siglas também, tá? Esqueci de comentar isso. Então, se eu botei NPC, está cadastrado como Non-Player Character. Né? Então, esse é um típico termo de jogo. Personagem não jogável, você já tem a tradução oficial. Essa é a que a gente achou e viu como a mais utilizada. A mais utilizada é non-player? Non-player. Non-playable. 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 Engraçado que tá no sinônimo. É um sinônimo. Existe, mas o mais usual é non-playable, realmente. Significados, a gente trabalha também nas explicações dos termos. Aqui pegou um exemplo aqui, sem querer o sistema achou que o NPC fosse de outra área. Ele pegou um exemplo que não é de jogos, então esquece. Às vezes acontece. Nada é perfeito. É isso. E esse é um termo de jogo. Um outro termo interessante, muito assim, coloca pra gente, Juliano, Hidden Gem. Uma joia escondida. É um termo da área de jogos, é um termo falado pelos players. Né? Isso aí é termo da mídia, né, de jogo. Eles estão falando de jogos que passaram, por exemplo, não fizeram tanto sucesso quanto talvez merecessem. Isso, exatamente. E a gente não achou exatamente lá, uma tradução 1 para 1, né? Joia oculta, joia escondida. Joia oculta, joia escondida, São traduções assim, válidas. Joias ocultas do PlayStation 4, tá? Jogos que pouca gente jogou e que são bons. Isso, pode... Gema, né? Gema já não fica muito nada a ver, né, pra gente. Né? Só que já tem gem no contexto de jogo, dentro do jogo, que seria uma gema mesmo, né? Gemas ocultas. Né? Enfim, é isso. Aí podemos voltar para o PowerPoint para finalizar. Esse dicionário de jogos não está completo, ele é um work in progress e vai continuar. Daqui a um ano já vai estar bem rechuchudinho. Estatísticas, né? Números do dicionário. Já até agora, desde o lançamento do dicionário, eu já contabilizo 100 mil pesquisas realizadas nele. Quando é que ele foi lançado? 2021, 1º de janeiro de 2021. Ele é recente assim. Eu achava que ele era objetivo. Não. Ele era só pessoal, né? Ele era pessoal. Tudo faz 1 ano e meio. Eu tentei antes de jogar para o mundo, mas eu desisti e não estava maduro o suficiente. O projeto e eu. Não estava ainda sabendo muito o que eu ia fazer com aquilo. Os dois. Quase 2 anos, quase 100 mil já. Evolução de visitação, ó, do site, desde 1º de janeiro até hoje. Hoje eu estou tendo em média 15 mil visitantes mensais, a maioria tradutor. E aí está uma curva ascendente, então já estamos aqui em média 500 por dia. 500 por dia? 500 por dia, vezes 10, 5 mil, Aí R$1, vezes 30. cada um paga R$1, já tá. Eu estava feliz da vida. 15 mil usuários. Termos mais pesquisados no dicionário é bem interessante, é uma curiosidade também. Olha, o termo mais pesquisado até agora é scrolling text. Texto que vai rolando na tela, texto deslizante. Pad, sleeve, screw, uns termos técnicos, né? Clamp, bid, shoulder, wild, strength. Enfim, esses são os termos mais pesquisados. Informações demográficas, né? O meu público esmagador é no Brasil, seguido de Portugal uns 7%, depois Estados Unidos uns 3%, Angola e o restante é gato pingado, que entra no dicionário. Dispositivos, 66% usa o computador para usar o dicionário, 33% celular e pouquinha gente no tablet. Planos futuros, né? O dicionário é um trabalho interminável, eu vou fazer a vida toda. Mas não tem problema, eu gosto dele. Eu gosto dele. Planos futuros. Continuar o trabalho de pesquisa, revisão e inserção é o principal. Isso é o que não pode parar. Ampliação dos corpora. Eu tenho ainda outros
acervos de textos que eu quero incluir no dicionário. Inclusive, é o corpo jurídico que eu pretendo criar, mas vai levar alguns anos. Ampliação dos corpora. Aplicativo para iPhone, está um pouco fora do orçamento, aí eu vou ter que chamar alguém mesmo, mas eu quero fazer um dia. Ampliação para as áreas jurídico-financeira, vai levar anos de estudo, pretendo fazer curso dessa área e começar a fazer área jurídica e business financeira. Mas é uma outra empreitada, né? Não sei se eu vou conseguir sozinho. Criação de corpo jurídico, baú de glossários para download, eu pretendo disponibilizar todas as minhas fontes, são mais de 10 mil arquivos no site em breve. E melhorias contínuas no site e nos aplicativos. Agradecimentos. Meus mais sinceros agradecimentos. São as pessoas que me ajudaram, né, nesse caminho para estar aqui hoje. Rony Sales, da Tec Traduções. Juliano Martins, que todo mundo conhece. Clara Barros está ali, super amiga. Ivo Kortovski, autor do dicionário que me inspirou a fazer o meu, que eu vi que era possível uma pessoa fazer um dicionário como o dele. O dicionário dele tem mais termos que o meu, sem brincadeira. É um absurdo. Gabriel Lima, meu amigo que está aqui. E a todos que contribuíram de alguma forma, acreditaram em mim e no meu potencial e não deixaram que eu desistisse. Ok, próxima página. Obrigado! Obrigado por terem ficado até essa hora. E eu sei que é um assunto denso e vocês estão cansados, mas muito obrigado. Como é que é o financiamento desse dicionário? Então, eu tentei várias formas. No começo, eu botei gratuito para chamar atenção, para chamar visitantes, pessoas conhecerem. E aí depois eu tentei colocar propaganda. O site ficou muito poluído. Ficou horrível, né? Porque já tem muita informação, aí pingava aqueles pop-ups na frente. Nossa, nem eu conseguia achar. Eu não queria entrar no meu site, imagina as pessoas. Ficava pingando coisa na tela. E além disso, levou um ano para ganhar $100. Um ano para ganhar os primeiros $100. Não dá para financiar com isso. E aí eu fiquei na dúvida um tempo, aí eu falei, vou acreditar que eu posso fazer o sistema de assinatura, ou seja, deixo ele liberado para as pessoas que usam pouco, e as pessoas que usam muito ele assinam e têm acesso total. E foi o que eu fiz. Tem três meses que eu estou nesse modelo de assinatura, que está no valor de R$20 por mês, e às vezes eu faço promoção de 15. E pretendo, com esse valor, poder cada vez me dedicar mais ao projeto, porque eu já faço isso, eu já faço mais esse projeto do que as traduções em si. Eu já perco muito mais tempo do meu dia fazendo isso por puro gosto. Te sustenta são as traduções. São as traduções. Mas isso aí tá subindo? Tá subindo. Tá? Pouquinho, mas tá. Eu já consigo pagar os custos do site, já consigo tirar uns 2, 3 dias do mês para só vou fazer dicionário hoje. Entendeu? Já consigo. Antes era uma coisa que eu fazia 3, 4 horas, tem dia que eu pego o dia todo. Então, conforme for aumentando e eu conseguir popularizar, eu vou tentar me dedicar full time a ele. Meu objetivo é ficar full time no dicionário e sair da tradução. O que é o mesmo que ficar na tradução, de certa forma. Não tem muita escapatória, mas é diferente. É diferente. É um trabalho mais de pesquisa, porque eu sou mais pesquisador. Eu me identifico mais como pesquisador do que qualquer outra coisa. Oi, fala, Clarinha. Não é uma pergunta, mas um comentário que não é para o Rafael, é para todo mundo que está aqui, porque eu realmente queria que as pessoas entendessem assim, o real valor e a importância desse projeto, né? No final do ano passado, eu me candidatei a uma vaga para entrar como tradutora full-time numa empresa. Eu recebi um teste de tradução. E o teste de tradução tinha uma parte em inglês e outra parte em espanhol. A parte em espanhol era só termo técnico, era uma lista de materiais. Aí, beleza, tinha alguns lá que eram mais simples, eu consegui achar, e aí eu encasquetei num negócio que eu nunca mais vou esquecer, que chamava prensa de suntio. Gente, que caralho que é prensa de suntio? Não tenho a menor ideia. Aí eu procurava, não achava. Aí o que eu fiz, né? Fui no Google Imagens, e aí procurando em espanhol, procurando em inglês, vi que a carinha era igual da ferramenta. Aí beleza, achei o nome em inglês. Falei, bom, vou recorrer ao Rafa. Fui pro dicionário técnico, procurei o termo em inglês, achei abraçadeira de fita. Aí a questão, né? Não sei se todo mundo tá aqui tradutor, se tem alguém que tá começando agora. Quem não sabe disso vai saber agora. Teste de tradução não avalia só se a tradução tá certa ou errada. Mas tudo bem. Se
Se a palavra era janela e você botou pendrive, tudo bem. Mas assim, a questão não é essa. A questão é qual é o seu raciocínio. É isso que está sendo avaliado. Então, o que eu fiz? Botei lá a abraçadeira de fita, puxei um balão de comentário. Aí expliquei lá. Termo dicionarizado no dicionariotecnico.com, uma das ferramentas de busca mais confiáveis para os tradutores brasileiros, construído e desenvolvido pelo Rafael Correia, que é amigo meu, aí você já mostra que é bem relacionado, colega meu, dicionarista e lexicógrafo. E eu consegui emprego. Então, assim, eu falo isso porque tem muita gente depois que fica relutante em pagar. Fala, ai, não vou pagar, porque pagar não sei o quê. Gente, você paga Netflix, que é mais caro do que isso. Você paga pra assistir filme da Marvel, sabe? Então, assim, o dia que o Rafael morrer, que pelo bem da... Calma aí. Que pelo bem da comunidade tradutória, a gente reza pra que seja só daqui uns 400 anos. Aí a gente faz um abaixo-assinado pra tombar como patrimônio da humanidade. Mas até lá, vocês deixam de ser sem vergonha, põe uma mãozinha no bolso, a outra na consciência e paga. Porque isso aqui, o único propósito disso aqui é poupar seu tempo. Obrigado, Clara. Muito obrigado. Valeu mesmo. Pior que eu já pensei nisso, se um dia eu estivesse na beira do leito do hospital, assim... Aí filho, toma esse pendrive, todo o conteúdo está aqui, salve este conteúdo do dicionário. E aí, essa pessoa passaria adiante o legado. Essa pessoa seria a Clara. Pode ser também, claro. Quem é criado bem, senão ele ia trocar por um carro. Eu salvo uma parte, pelo menos. O resto se vira. Agora tem uma lista de perguntas aqui do Ivan, do Cariri, lá no Ceará. Vai pro lado dele. Ei, cara, antes de mais nada. E aí, velho? Obrigado. Tô abraçando o futuro bilionário. Dicionário desse não, mas vamos lá. Bom, primeiro, a questão assim, você falou que é um trabalho muito árduo. De fato, a gente nota que em relação à tradução, né, que é para o português, né, o Brasil é muito grande. O teu português está concentrado exatamente ao português padrão do Brasil. Sim, ele está concentrado no português padrão do Brasil. Segundo, a partir disso, o português do Brasil tem muitas expressões de acordo com as regiões, né, questão de regionalismo, dialetos. Tu tá no teu dicionário também já fazendo isso? Existe um pensamento com isso ou já tem ou sou eu? Existe um pensamento, sim, dessa questão. Eu tento buscar... Eu não mostro trabalho para ele, né? Porque eles são no Nordeste Não, eu concordo, exatamente. Quando eu traduzo, eu não posso pensar só na minha região, como se fala na minha região, realmente. E eu procuro, sim, eu busco todas as traduções e verifico se há variantes regionais, né? Principalmente nos termos técnicos, mas nos normais também. Então tá lá, se tá lá sinal de trânsito, eu não vou botar só sinal, que é o que se fala no Rio de Janeiro. Eu tenho que colocar semáforo, tenho que colocar... Aí vai ter outras variantes. Então eu faço isso sim, na medida do possível. Sempre vai ter falhas, né? Mas dentro da minha possibilidade, eu me preocupo com isso sim. Eu falei isso porque quando você falou a palavra business, né? E eu procurei a palavra business, o primeiro que veio na minha cabeça foi mind your business, none of your business. Sim. E aí eu disse, não é da sua conta. Da sua conta. Né? Aí eu acho que eu procurei lá, não achei. Não achou isso? Porque aí já é uma parte de expressões. Demorei muito. O Mind Your Business já seria uma parte que não tem ainda no dicionário, que é de expressões idiomáticas. É uma parte que eu tenho um plano de fazer. Viu? Tá aqui, eu botei, ó. De repente... Lê aqui. Expressões idiomáticas. Perfeito. Não, é legal. Expressões idiomáticas é uma parte muito legal, muito interessante. Porque tava pouco, né? Não, mas é porque eu acredito tão seriamente nesse trabalho que valeu. como assim, eu acho que todas as minhas indagações aqui são mais para dizer assim, sim. mais completo do que isso. Com certeza, sempre vale. Só o que, quando Deus levar você, o que tu tá treinando, né? Que vai continuar, mas... Não, eu achei super válido. Expressão idiomática eu tenho plano sim, eu queria de repente fazer parceria com alguém, assim como eu faço com o Gabriel, para fazer as expressões idiomáticas. E Network. seria muito legal. Seria primeiro um trabalho de catalogação. Sim. Para depois registro, né? Vamos para mais outro ponto, a questão de assim, tu falou sobre, eu me inspirei em outras pessoas que fazem dicionário, mas
Qual a questão da legalização em si? Porque assim, eu vou abrir um estabelecimento, existe alvará. Né? Em relação a um dicionário desse, ou o site que tu fez, existe algum órgão que tem que protocolar ou ter autorização para fazer isso? Autorização, propriamente dito, não. Eu tomo muito cuidado com a questão de copyright, porque eu não posso usar coisas de outros dicionários, assim, definições, explicações. 100%, né? 100% não. Eu me baseio, né? Eu me baseio, mas você vai ver que não vai ter igual, não vai ter igual. E essa é a única preocupação, assim, na questão do copyright, né? Mas seria importante para você registrar na Biblioteca Nacional. Como ele é um site, eu não sei se quadraria, né? Lá enquadraria também. Marca. Aí marca já no Instituto de Patentes e Marcas, alguma coisa. Isso. E Biblioteca Nacional, isso mesmo assim, isso considera-se conteúdo digital. Ah, sim. É uma boa pedida também. Como conteúdo impresso. Muito bem, vamos fazendo isso, que é brainstorm. A partir da minha dúvida, só Você tem já outras faz dúvidas. anotações. Sim. Do it. Então, eu estava esperando quase essa resposta dele, né? Eu digo, a partir da tua resposta, pergunta B2. Diga lá. Sendo assim, como é que tu faz em relação à revisão de tudo o material? Tipo, por exemplo, é você mesmo que já faz a revisão, tipo, tá, né? Eu faço. Porque eu vejo como qualquer trabalho, né? Você mesmo já tá ok, qual é teu feedback em relação ao retorno de alguém dizendo ok e tal? Porque eu sou aquele que, até, às vezes, livros que eu pego, e, por exemplo, eu vejo assim, pô, velho, olha, será que alguém fez a revisão, mas sempre deixa algo cair, né? Tá, que essa palavra tá errada. Sim, tal. sim. Então, o que critério tu usa em relação Como à é um revisão? projeto de homem só por enquanto, né? A maior parte sou eu mesmo. Mas eu sempre estou ouvindo o feedback dos colegas, né? De vez em quando alguém me fala, tal termo poderia ser melhor, poderia ser isso, e eu estou sempre pegando as informações que alguém aponta para mim. Assim, eu tenho contato com várias pessoas que usam, e nesse sentido eu utilizo o feedback das próprias pessoas. E o que eu faço? Eu me baseio nos termos mais buscados. Então, se eu vejo que tem 500 pessoas pesquisando o termo tal, eu vou nele. Eu vejo, esse termo tá legal mesmo, vamos revisá-lo. Então, eu trabalho assim, no dia a dia eu tive que estabelecer alguns critérios, porque é muita coisa, né? Então, eu sempre vou nos termos mais pesquisados, não encontrados, e nos encontrados que não foram, que ainda não revisei. E aí, com isso, eu consigo fazer uma revisão e deixar aquele termo bem razoável. Se não, perfeito, mais próximo. Temos tempo? Peço perdão, porque tem umas 3 aqui. Mas eu estou não sei sempre se aberto ao feedback do público. Mas eu estou sempre aberto ao feedback dos tradutores, do público. Né? Se chega alguém de uma área, esse termo ali no site não é bem assim, me passa a informação que eu vou ajeitar. Entendeu? Eu só não abro ele para colaborativo, senão vira bagunça, né? E ainda é um trabalho autoral. Né? E para fazer colaborativo com muitas outras pessoas, eu precisaria de um outro sistema. Não é a proposta do dicionário. A proposta é seja um trabalho autoral mesmo, mas de útil para os tradutores. Não, Rafael, mas assim, parabéns de novo, porque assim, caso tivesse a revisão fosse ele mesmo, shake hand, né? Tipo, Thank you. De novo, porque assim, tá estupendo em relação a tudo, né? A última parte aqui que tu tá vendo aqui, em relação assim, tu programou algum feedback em relação de quem acessa, de tentar até passar para tudo, e citar outro, não sei o que. Sim, porque todo mundo pessoas muito como eu, né? Sim, o site tem uma parte de contato, e para os assinantes do site, eu criei 2 canais. E ali as pessoas, eu peço para elas colocarem termos que não encontraram, para eu ajudar elas. Né? Me ajuda a encontrar alguns termos específicos. E de vez em quando tem isso também. Alguém fala, tal termo no site poderia ser melhorado, ou me traz uma sugestão, e aí eu vou e coloco aquele termo. Então tem esses 2 canais, Telegram e WhatsApp, que são para o assinante do site. E tem uma seção de contato no próprio site, onde a pessoa pode escrever qualquer coisa para mim. Né? Eu recebo muito spam. Bom, as últimas 2 aqui, era que uma já foi conectada, porque quando a gente falou de expressões idiomáticas, automaticamente já entrou a questão porque eu falei, o português é padrão, regional, se ele tem essa certa ambição de levar em um termo maior. A última relação assim, a outra mais parece uma piada. Tu já tá treinando ele para te substituir no futuro? Boa. Vou pensar nisso seriamente. Já que a minha cova já tá aberta, aqui já vira minha cova. Obrigado, meu amigo. Quando você está programando de achar outros colaboradores que vão completar outros idiomas, porque, por exemplo, eu preciso do glossário russo, eu trabalho com parte técnica na área de farmacêutica. Eu entendo. Eu não sei como eu vou fazer isso. Seria interessante, principalmente espanhol, que é uma das línguas mais faladas também. Eu não sei como eu vou fazer, sinceramente, porque
para ter profissionais que me ajudem no nível de trabalho que eu faço, só pagando. Não dá para dizer assim, bota um terminho aqui e outro lá. Não, só para a pessoa alcançar o que eu já fiz num outro idioma, vai levar uma vida. Então, como eu faria isso, eu não sei. Eu estou aberto a sugestões. 50 pessoas por mês ao mesmo tempo, né? Aí eu não sei. E ainda por cima teria que ser uma pessoa capacitada, que eu confie no trabalho dela também, para que mantenha o nível que eu estou mantendo. Então, eu não sei. Eu preferi continuar só no inglês, porque já era um universo enorme, mas eu senti que eu poderia chegar a algum lugar sozinho. Tem que ser uma pessoa com paixão, né? É difícil achar. É difícil. Tanto é que o Gabriel falei, cara, é na paixão, não tem money ainda. Tem que se apaixonar pelo projeto. É na paixão. Também. Hã? Só pelo projeto, por favor. Mas assim, é sempre interessante, com certeza. E quem sabe no futuro as coisas... Rafael Máquina do futuro daqui... se preservarem meu cérebro em criogenia e tal. Então, beleza. Então, essa foi a palestra do Rafael Correia sobre dicionariotecnico.com. Obrigado.